Meus irmãos, nós vamos sentindo saudade já do Cântico dos Cânticos. Nós estamos já indo já para os últimos partes do grande poema, são pequenos poemas. Nós iniciamos essas reflexões no livro em virtude daquilo que aprendemos do sétimo mandamento. O sétimo mandamento, ao dizer Deus, através de Moisés, não adulterarás, Deus ensina como ele valoriza essa aliança chamada, que nós chamamos de casamento. Deus chama de aliança, né? Ele quer preservar o casamento. Então, quando somos remetidos a Cântico dos Cânticos, ele quer a mesma coisa, preservar o casamento. Enquanto lá diz não, aqui diz cuide do casamento. Olha como esse casal cuida do casamento. Olha como ele cuida do seu relacionamento íntimo. E isso nos remete também a algo maior, que é a nossa comunhão íntima com o Senhor. O Senhor fala no nosso coração que a gente saia daqui hoje um pouco mais crente, um pouco mais dedicado a ter comunhão com o Senhor. Amém, meus irmãos? Convido você a abrir então o texto da Escritura, em Cântico dos Cânticos, no capítulo de número 7, é um grande poema. Nós paramos no verso de número 10, quando a esposa havia interrompido a declaração de amor e de desejo do marido por ela, e ela sempre concorda com essas declarações e com esses anseios. Então, do verso 11 em diante, nós continuamos a ouvi-la, e eu peço que você ouça inicialmente o verso 11, que diz assim: vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. E o texto continua. Vamos orar, meus irmãos. Pai bendito, nós aqui reunidos estamos à beira da Tua Palavra, em torno da Tua Palavra, para conhecer mais o Senhor. Conhecer que o nosso coração se encha, nossa mente seja repleta daquilo que o Senhor nos tem a ensinar. Mas, ó Deus, convém que tenhamos mais do que isso. Convém, ó Deus amado, que esse conhecimento, ele nos encoraje, ele fortaleça a nossa comunhão com o Senhor, ele restabeleça a nossa relação contigo. E ao passo que nós estudamos a Tua Palavra, e dada a natureza dessa parte dela, que ensina acerca do relacionamento íntimo de casais, que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, os casais aqui representados. Livra-os, ó Deus, de todo mal que cerca-os, que nos cerca na presente geração. Livra-nos da queda, Senhor. Livra-nos de viver o relacionamento conjugal como vive o mundo errante. Mas ajuda-nos a viver em conformidade com a Tua boa, santa e agradável vontade, ó Deus. Fala ao nosso coração e ajuda-nos a perceber quão valioso isto é, não somente para restabelecer vigorosamente as relações conjugais, para educar também os nossos filhos, como viver o casamento, mas também, ó Deus, na nossa relação com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma relação restabelecida no melhor possível, amadurecida cada dia com o Senhor. É no nome de Cristo, nosso amado Redentor, que nós oramos agradecidos, Pai. Meus irmãos, há uma diferença em terminar uma crise do relacionamento conjugal e restabelecer a comunhão desse casamento. É diferente, né? Terminar uma crise e restabelecer a relação. Isso é coisa diferente. Uma é parar, o outro é desenvolver. Não é? Um é encerrar algo que está em movimento, o outro é dar andamento no que precisa crescer. Então, o casal, meus irmãos, ele pode deixar de discutir sem voltar a conversar como deveria. O casal pode decidir nem tocar mais em assuntos que haviam ferido os dois, mas não gozar de proximidade, de intimidade novamente.
continuam casados, vivem debaixo do mesmo teto. Mas alguma coisa desapareceu, que é o prazer de viver juntos, é a alegria da comunhão do casal. Então, neste caso, a guerra, a crise terminou, mas a comunhão ainda não foi reestabelecida. Essa que é a questão. Ela precisa ser reestabelecida. E este poema que temos diante de nós, que iniciou nesse verso que lemos, ele está a tratar disso. Está a tratar desse reestabelecimento maduro do relacionamento conjugal. E eu preciso trazer à memória algumas coisas. O capítulo 5 mostrou para nós uma crise bastante dolorosa. Então, se o irmão ainda não ouviu, nós temos aí no canal do YouTube nessa mensagem, e você tem o texto bíblico, leia o texto bíblico. O capítulo 5 mostra a crise dolorosa pela qual o casal passou, quando o marido havia procurado a sua esposa, houve ali uma negligência, uma hesitação em responder positivamente, e quando ela foi tomar atitude, o marido já tinha partido, foram embora, e ela sai à procura dele, mostra um arrependimento, mas isso causa muita dor. Esse arrependimento causou-lhe dor porque ela foi ferida, ela sentiu intensa saudade, dor. Aí, quando chega no capítulo 6, a relação começa a ser tratada, a crise começa a ser solucionada. O marido volta a contemplar a esposa com admiração, então ele faz imensas, profundas, alegres declarações de amor para com a sua esposa. Ele não permanece preso, né, ao conflito, à crise anterior, mas ele volta a vê-la, elogiá-la, desejar a presença dela, a comunhão com ela. Quando chega no capítulo 6, que nós refletimos na anterior semana, do verso 4 até o capítulo 7, verso 10, vimos o amor sendo restabelecido no sentido de restabelecer a admiração, né? De olhar para o outro com admiração. E agora, neste capítulo que começamos a ler, capítulo 7, a partir do verso 11, e vai até o capítulo 8, verso 4, veremos aqui restabelecido a comunhão deles. A comunhão que ganha força, que é renovada, né? Então, existe aqui uma mudança discreta, mas ela é significativa na linguagem que a mulher usa. Antes ela havia desencontros, né? Ela falava dela mesma, eu falava de tu. Agora surgem vários verbos, e eles são importantes, essas manifestações verbais, falando do plural. Ela fala não dela nem dele, ela fala dos dois. Ela fala saiamos, passemos, levantemos, vejamos. Então ela está falando dos dois a agir, dos dois a fazer coisas juntos. Então isso é marcante porque o amor restabelecido, ele voltou a pronunciar uma palavra que a crise teve a tendência de destruir. Nós, não sou eu, não sou tu, mas nós, o casal. Os dois são uma só carne. Já não é um, mas são dois. Os dois são uma só carne, é uma união. Então talvez seja esta uma das evidências, meus irmãos, de que uma relação está realmente restabelecida, ou está a ser restabelecida, não apenas quando já não há discussão no casamento, mas quando duas pessoas que haviam começado a viver emocionalmente separadas, conseguem novamente a pensar juntos, a planear a vida juntos, a desejar coisas juntos, a caminhar em termos de vamos fazer, nós vamos fazer, né? Usar mais essa partícula. E é esse movimento que o texto nos apresenta. É um grande movimento, cheio de pequenos movimentos, que a gente vai ao passo que percorremos o poema, vemos aqui alguns princípios que, conforme eles surgirem, a gente vai aplicando na nossa vida, culminando com uma aplicação maior, que é a nossa relação com o Senhor. Então, uma das coisas que nós aprendemos com esse poema acerca do estabelecimento do amor, meus irmãos, do casal, é que o amor restabelecido, ele volta a procurar a presença do outro. Ele volta, ele deseja a presença do outro. Você lê isso, ou acerca disso, dos versos, capítulo 7, versos 11 ao 12, observe. A mulher disse para o seu marido, para o seu amado, vem, ó amado, ó meu amado, saiamos ao campo.
Passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as palmeiras, dar-te ali o meu amor. Então a primeira coisa que nos chama a atenção é ela dizendo, vem. Ela chama, ela participa, ela faz algo diferente. Os poemas anteriores foi o homem que convidou a mulher para sair, né? Lá no capítulo 2 ele diz para ela, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Aí naquela ocasião o movimento não teve concretização desejada. E agora houve um momento em que ele procurou ela não respondeu, foi o momento da crise. Ela procurou ele, também não encontrou, outra frustração. Agora é diferente. Ela olha para o amado, que acabou de declarar amor para ela e diz, vem. Ela toma essa iniciativa, ela não hesitou. Isso é restabelecimento. Isso mostra a ação de alguém que está a reconstruir relacionamento. Ela não está apenas disposta a tolerar ou estar na presença dele, ela deseja a presença dele. Então vem estar comigo, é mais do que isso, veremos, né? Então imediatamente ela sai do singular, eu ou tu, e fala, aí ela fala, saiamos, passemos, levantemos, vejamos, então o foco mudou, né? Agora ela pensa nos dois, em nós dois, no casal. As procuras anteriores foram marcadas, como já percebemos, por frustrações. Aqui os dois podem desfrutar juntos daquilo que antes cada um estava procurando separadamente. Eles podem ter comunhão. Então é uma lição muito importante para o casamento aqui, meus irmãos. Muito importante para nós hoje. Que é a reconciliação, o restabelecimento das relações do casal, ela precisa reconstruir essa pequena partícula. Nós. E não eu isso, eu aquilo, mas nós. Casal é constituído de duas pessoas que se fizeram uma só carne, já não serão dois, são um só. Daí dizemos nós. Não é? É o que vemos nesse texto. Quando um casamento atravessa a crise, meus irmãos, é terreno fértil é o egoísmo, não é? A pessoa passa a organizar suas histórias, suas palavras em termos de egoísmo. Ela fala, eu fui ferido, é eu que não fui ouvido, sou eu que fiz mais do que você. Não é? São acusações movidas aqui pelo eu sofri mais, e histórias similares. Pode ser, e não negamos que algumas dessas afirmações podem ser mesmo verdadeiras, não é? O problema é que quando elas são o centro do relacionamento, quando o egoísmo é o centro do relacionamento. O casamento continua exteriormente, mas por dentro ele está a viver só para si mesmo, cada um está a viver para si mesmo. Por isso, meus irmãos, que o amor ou o perdão, ele é indispensável na relação marido e mulher. Mas o restabelecimento da comunhão precisa ir além do perdão. Não é só perdoar o passado, ele precisa avançar do futuro. Não é só esquecer o que se passou. É ir para frente. É necessário então recuperar que estamos juntos, somos nós. Ao ponto de um poder dizer, olha, vamos fazer isso, vamos planejar, vamos sair, vamos nós. Né? Sem perder a individualidade, sendo cada um que é. Mas pensar em uníssono. É interessante que a gente deve observar aqui que ela quer a presença dele. E a comunhão restabelecida de um casal exige isso. Desejar a presença do outro. Ela não quer só uma conversa rápida. Ela quer sair com ele. Não é o verso que a gente leu? O verso número 11. Venham, amado meu, saiamos ao campo. Passemos as noites nas aldeias. Verso 12. Levantemo-nos cedo de manhã para ir às vinhas. Vejamos se florescem as vides. E se abre a flor.
se já brotaram as comidas, está cheia ali o meu amor. Então, ela fala no alto que ela quer mais do que a presença, ela quer intensamente estar com ele, quer passear junto, quer conviver, quer dormir lá na aldeia. Isso aqui é interessante porque, mesmo naquela época, e isso ainda é muito presente na nossa época, na nossa geração, a cidade é barulhenta, não é? A cidade é tumultuada, e os lugares mais pitorescos, mais agradáveis, tende a ser o campo. É um lugar onde, nas aldeias, os lugares mais sossegados, onde as pessoas podem conversar sem interrupções, podem apreciar a criação. Então aqui há duas nuances nessa palavra da mulher, não é? Porque ela fala de questões características da região, mas ela também fala de intimidade do casal, né? Ao falar do desejo, ela fala de, vamos passar a noite lá na aldeia, vamos acordar cedo e admirar as vinhas, vamos juntos fazer isso. Esse desejo de partilhar de momentos agradáveis juntos. Mas há um outro aspecto, porque essa linguagem é uma linguagem poética, ela é também simbólica, porque toda ela é carregada de um desejo de usufruir da intimidade do casal. Então toda essa linguagem, todo esse texto, ela está a falar de coisas íntimas. Não é? Essas palavras remetem à intimidade do casal. E ela deseja, então, não só a presença, mas uma presença intensa. E fazer muitas coisas juntos. Então toda essa linguagem romântica guarda em si esse desejo de aprofundar a comunhão íntima do casal. E os casais precisam disso, meus irmãos, é um outro princípio de vida. Lembra que os textos chamados textos sapienciais da Escritura, nós temos 5 livros sapienciais, não é isso? Este é um deles, Cântico dos Cânticos. Ele não nos ensina como outros textos da Escritura através de normas. Ele não nos ensina através de doutrina, ele nos ensina através de princípios de sabedoria. Então ele não está dizendo, faça isso, ele te mostra um princípio sendo aplicado. Então nós olhamos para aquele e somos cativados por aquela manifestação, para que a gente também seja encorajado a fazer. Não é? Então os casais precisam de tempo para se amar, para se dedicar um ao outro, meus irmãos. Há casamentos que não são destruídos, meus irmãos, por causa da quebra do 7º mandamento. Não adulterarás. Ou algum acontecimento dramático, mas são destruídos, meus irmãos, porque aos poucos ele vai enfraquecendo, eles deixam, o marido e a mulher deixam de usufruir tempo precioso juntos, deixam de dedicar tempo para amar e se dedicarem para dar atenção um ao outro. As preocupações do dia a dia tomam posse, tomam o tempo. É capaz de levantarmos preocupados, passarmos os dias preocupados, irmos para o quarto e dormir ansiosos, preocupados, e não damos tempo um para o outro. Isso, num eterno devido ou continuamente desgasta, enfraquece os relacionamentos. Nós precisamos, os casais, precisam de tempo. Precisam reservar tempo. Vou lá na agendinha. Não é a cada mês, não, né? Um tempo mais curto, um período mais curto. Preciso investir tempo com a minha esposa, preciso investir tempo com o meu marido. Esse poema é de sabedoria, meus irmãos, eles recordam-nos que a comunhão, ela não se mantém apenas porque nós temos a certidão de casamento, né? Nós precisamos investir, é como uma planta, precisamos regar periodicamente, precisamos nutrir a planta, precisamos de tempo. O amor precisa de tempo e da presença um do outro. Pode ser dessa forma. Olhe para esses aspectos, eles são importantes. De o casal investir tempo junto saindo. Não é? Nós estamos falando aqui de quanto a gente investe do ponto de vista material. Nós podemos sair a pé, não é? Simplesmente deixando o lugar e nos movendo para o outro para estarmos sós, não é? Com a esposa, com o marido, para poder conversar, para poder estar juntos, para poder investir tempo de qualidade. Mas se tiver recurso, louvado seja Deus, pega o carrinho e vai passear. Não é? Se puder pagar um hotel na aldeia, vá para a aldeia, né? Descansar, curtir a presença um do outro. Mas o ponto mais importante aqui não é este, isso é bom, mas o ponto mais importante
É que o casal precisa dedicar tempo para ter a presença do outro, para gozar da presença do outro, da presença íntima um do outro, para valorizar a intimidade um do outro. E o poema ensina mais. O segundo aspecto do poema, ele ensina para nós, agora dos versos 12 até o 13, que o amor restabelecido, ele volta a entregar-se. Ele volta a entregar, porque amor é entrega. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo... Não é? Basta ler lá o texto de Coríntios, quando o apóstolo Paulo nos ensina mais sobre o amor. Mas aqui então, depois de convidá-lo, a esposa, depois de convidá-lo para ir às vinhas, a mulher explica a finalidade. Observe a finalidade, verso 12. Dar-te-ei ali o meu amor. Dar-te-ei ali o meu amor. Amor aqui, eu ainda não expressei isso, né? Já para terminar o texto, eu ainda não havia dito isso. Mas é muito bonita a palavra amor aqui no hebraico. Porque ela soa muito agradável, né? Dode. É como se fosse uma forma carinhosa de falar um para o outro. Meu Dode, minha Dode. Dode é o hebraico amor. O amor íntimo do casal. Não é? Minha paixão, diria-se hoje, né? Oh, minha paixão. Naquele dia, Dode. É a palavra hebraica. Né? E qual é o significado da palavra hebraica, Dode? Ferver. Tem a ver mais com nossa paixão, né? Tem mais a ver com estar apaixonado por você. O fervo por você, né? É isso, meus irmãos. A Escritura, ela nos ensina a viver na comunhão do casal. E nós precisamos tomar dessas coisas para essas crianças que estão nos nossos colos serem educadas à luz do ensino da Escritura. Não é isso? Nós precisamos ensinar as crianças o caminho que devem seguir para quando estiver lá, mais velho, não se desviar dele. O mundo está a nos ensinar. Se nós não ensinarmos os nossos filhos, não tenha dúvida, o mundo fará isso. Mas não fará bem. Não fará bem. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O Senhor nos ensina em todas as áreas importantes da vida. Ele não se calou para as nossas relações íntimas. Nós é que às vezes temos vergonha, um pouco de surpresa quando lemos, por exemplo, o Cântico dos Cânticos, né? Já vamos ler lá uma declaração que você fala, como é que pode pensar assim? Né? Nós somos surpreendidos às vezes ao ler esse texto. Ele está a nos ensinar, meus irmãos, o quanto nós devemos amar, cuidar do casamento. Que Deus quer preservar. É uma aliança estabelecida por Deus. Que o mundo tenta destruir. Que ideologias atuais tentam destruir. Ao destruir casamento, destrói família. Mas Deus constituiu tanto um e, consequentemente, o outro. Não é? Ele é o homem e mulher, constituiu o casamento, constituiu o lar, a família. Amor aqui, então, é isso, meus irmãos. E o versículo acrescenta, verso 13, ela está falando qual é a finalidade de sair para as aldeias, não é? Verso 13, do capítulo 7. As mandrágoras exalam seu perfume, não é? Era uma das plantas afrodisíacas, não é? Pelo menos era entendido que eram afrodisíacas. E às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu os reservei, ó meu amado. Que coisa maravilhosa dito aqui, meus irmãos. Primeiro, a restauração deles, o restabelecimento da comunhão deles, desenvolveu a confiança necessária para ela entregar, para haver entrega mútua um ao outro. Lembre que no poema anterior houve hesitação. Nós temos um contexto poético. Houve hesitação, agora a iniciativa, né, de entrega um para o outro. Então isso mostra que o objetivo do restabelecimento da comunhão não é apenas alcançar uma convivência educada, é avançar e crescer, é amadurecer o relacionamento. Não há casais, meus irmãos, que depois de uma crise estabelecem como se um tratado de paz, não vão brigar mais. Bom, já é bom, né? Mas pode ser bem melhor, né? Pode ser bem melhor. Já não lutam tanto, mas também não se entregam, não avançam, não crescem no relacionamento, não amadurecem no relacionamento. Diminui o conflito interno, mas também diminui a intimidade do casal. Isso não é saudável, isso vai contra a lógica da Escritura, isso vai contra o movimento que a Escritura nos ensina. A mulher volta a dizer, observe o que foi dito, dar-te-ei o meu amor.
dar-te-ei o meu amor. Quer dizer, o restabelecimento da comunhão está chegado aqui ao coração dessa relação. Um outro aspecto desse versículo, meus irmãos, é que o amor restaurado, ele conserva coisas antigas e produz coisas novas. Ela fala, né? No final do verso 13, as mandrágoras exalam o seu perfume e as coisas, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. É interessante essa linguagem, nós não estamos tão habituados, mas a Escritura, Deus usou, Deus é plenamente sábio, né? E Deus é muito engenhoso, né? Daí que a gente aprende engenhosidade, porque a gente imita Deus, né? Nós somos imitadores, né? Daquilo que já está feito. Então Deus é extremamente engenhoso, né? Então ele usou pessoas para engenhosamente construir textos. E aqui há uma figura de linguagem chamada merismo, quando fala frutos novos e velhos. O merismo é uma linguagem que ele menciona dois extremos, que quer dizer, que fala então de totalidade. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, o merismo. Fala de um extremo ao outro. O que quer dizer? Que Deus criou todo o universo. Então, quando a mulher fala que há toda sorte de frutos novos e velhos, ela está falando de toda, da totalidade das delícias do amor dele. Há coisas antigas do amor e há coisas que serão novas. Todo o nosso amor. Ele vai crescer, ele vai desenvolver. Olha que bela, maturidade. Então guarde isso. Guarde isso. E um dos ensinos fundamentais do texto, ele fala, o amor, ele não vem pronto, meus irmãos. Não é uma coisa que a gente compra lá no mercado, está prontinho agora, lê o manual e pronto. Não é assim. O amor é uma planta. É uma metáfora. Ele é como uma planta. Ele é plantado e depois ele vai se alimentar, se regar, se tomar sol adequado, ele se desenvolve, ele amadurece, ele cresce. E ele dá muito fruto, e o fruto é muito bom. O fruto é muito bom. Então, aparece a ver aqui, meus irmãos, a combinação entre a antiga união e a alegria da união que foi restabelecida. O casamento restabelecido, meus irmãos, ele não precisa pagar das coisas antigas que ocorreram antes da crise. Existem coisas lá atrás que são boas, elas não devem ser apagadas, não é? Elas devem ser preservadas e coisas novas vão surgir. O casamento avança, o relacionamento avança. Por isso, depois de uma crise, o objetivo não deve ser simplesmente eu quero que o casamento seja igual antes. Pode ser bom, mas o ensino do texto ele pode ser melhor do que antes. Ele pode amadurecer. É interessante isso. Dá vontade de ir para todo lado aqui do texto, que é muita riqueza. E às vezes as crises fazem isso conosco, meus irmãos. As crises podem nos tornar pessoas melhores. Individualmente, como casal. Podem nos fazer ser melhores do que antes. Então a crise não é em si uma coisa má. Ela pode ser um instrumento muito bom para fazer-nos desenvolver, amadurecer. Então Deus talvez queira que haja amadurecimento. Talvez Ele queira fazer surgir algo melhor do que havia antes da crise. Que o amor cresça. E ela fala assim também no verso 12 e 13, eu te os reservei. Você observa a linguagem dela agora? Eu te os reservei ao meu amado. Do que ela está a falar, meus irmãos? Ela está a falar de exclusividade. De aquilo que ela possui para entregar na intimidade foi guardado exclusivamente para ele. Todo o texto vem falando disso, da exclusividade que há no casamento, não é? Na exclusividade que há na comunhão íntima de um casal. É exclusivo. Lembra o som do 7º mandamento? Não adulterarás. Ele está a falar de exclusividade, não é? Então o cântico ele celebra a sexualidade, meus irmãos, com uma liberdade que por vezes
Surpreende-nos na presente geração. Mas essa liberdade que nos é dada no texto não é promiscuidade. Porque quanto mais preciosa é a entrega do marido para a mulher, da mulher para o marido, mais importante é a exclusividade. Mais importante é a exclusividade. A intimidade conjugal, meus irmãos, é tão bela, tão bela. É porque pode haver entrega sem medo, sem receio por parte do casal. Ela diz que aquilo que pertence foi reservado. Paulo falará disso quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, primeira carta, capítulo 7, verso 4, ele vai falar que sobre o homem e mulher, as suas relações, como um está reservado para o outro. Então, no mundo que constantemente procura separar, meus irmãos, sexualidade de compromisso, este poema, ele afirma a intensidade, que a intensidade do amor torna a exclusividade ainda mais preciosa, ainda mais valorosa. Aí o poema vai para um terceiro ponto, que entra no capítulo 8, do verso 1 até o terceiro. Antes de concluir, ele vai nos ensinar que o amor restabelecido, ele deseja uma união. O amor do casal, é disso que estamos a falar, quando ele é restabelecido, quando essa união é restabelecida, ela deseja uma união íntegra, mas não só na intimidade. É uma união íntegra, assumida publicamente. Publicamente. Há uma mudança de cena. No poema Deixa eu te falar dessa mudança de cena. No poema do capítulo 3, que começou no verso 6 até o capítulo 5, verso 1, nós vimos um movimento do casal, um movimento público, foi o casamento. Não é? Quem estava aqui deve ter lembrado. Houve um casamento, a carruagem vindo e todo mundo veio admirado daquela carruagem chegar. Depois o poema mudou para a intimidade. O casal deixa de celebrar o casamento público, passa a celebrar a intimidade deles, aí é reservado. Agora a cena altera completamente. Nós acabamos de ler no final do capítulo 7 a intimidade, não é? Mas agora ele passa do íntimo para o momento público. A mulher diz, tomara, observe, capítulo 8, verso 1, tomara fosses, diz a ele, como meu irmão, que mamou nos seios de minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Não sou estranho? A mim sou. Parece-nos estranha essa declaração. Por que razão a mulher desejaria que o seu amado fosse seu irmão? Estranho, né? A questão, meus irmãos, é que a época era outra. A cultura e os costumes eram outros, diferentes dos nossos. É isso que nos ajuda a entender o desejo dela. Naqueles tempos, meus irmãos, durante um período da história, que provavelmente envolve este poema, era aceitável irmãos demonstrarem afetos publicamente. Mas isso parece que era socialmente vedado aos casais. Ou seja, se poderia ver um irmão e uma irmã se abraçarem e se beijarem. Todo mundo sabia que eram irmãos. E era aceitável socialmente isso. Mas não era aceitável que um casal fizesse a mesma coisa socialmente. Faziam na intimidade, mas não publicamente. E ela deseja, ela não quer ser censurada por amar o seu marido. Daí ela, quem dera fosse assim, quem dera você fosse como meu irmão, né? Que eu poderia te encontrar na rua, nós estávamos lá na feira, né? Sábado, e eu te abraçar e te dar um beijo. E ser abraçado por você. Quem dera, eu quero que o nosso amor seja publicamente reconhecido. Bonito o texto, meus irmãos. Ela deseja essa liberdade social que um parentesco familiar tinha naquela altura. O campo, nos versos anteriores, propiciava a intimidade. Agora a cidade tem uma questão pública, que ela quer também ser reconhecida
na cidade como a mulher que ama o seu marido, o marido que ama a sua mulher. Então ela revela esse desejo seu. Não quer que o seu amor não seja reconhecido, ela quer um reconhecimento. Nós já vimos isso anteriormente, aqui isso volta à tona. Então isso introduz para nós, ou volta a introduzir, meus irmãos, essa dimensão da aliança matrimonial. A aliança matrimonial, o casamento, ela não é uma coisa, desculpa essa linguagem um pouco forte, não é clandestina. Não é uma aliança clandestina, escondida. Duas pessoas, meus irmãos, dizem diante de outras pessoas que pertencem uma a outra. Isso é algo público. Elas assumem responsabilidades e entram numa relação, e isso é conhecido publicamente. Daí o casamento. Daí que as sociedades realizam casamentos públicos. Isso remonta à antiguidade. A sexualidade bíblica, meus irmãos, não é apenas uma questão de consentimento entre indivíduos isolados. Ela encontra o seu lugar dentro de um casamento público, reconhecido. Então o casamento, ele não é apenas um pedaço de papel, não é? Ele não é apenas um pedaço de papel. A formalização do casamento é importante. Mas ele não é só aquilo. O amor, que pretende entregar-se completamente, ele também assume essa responsabilidade pública. Ele deixa as pessoas saberem: eu sou casado com tal pessoa, eu amo e sou amado por ele. Sou amado por ele. Essa dimensão pública. Ainda há outro elemento que merece atenção, meus irmãos, que pode nos chocar um pouco, não tanto, ainda mais na presente geração, mas a mulher não parece passiva nesse texto. Pelo contrário, ela deseja levar o amado consigo. Observe o verso 2 e o 3 do capítulo 8. Ela está falando do seu desejo: levar-te-ia e te introduziria na casa da minha mãe, público, e tu me ensinarias. Nós não sabemos o que ele ensinaria a ela. E eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça e a sua direita me abraçaria. Percebe que ela quer, ela deseja, ela fala. Ela não é passiva, ela demonstra que quer levá-lo para a casa da mãe, aprender com ele, quer oferecer vinho, moço. Ela deseja o abraço dele. E ela fala, ela declara isso. Então o poema ele não apresenta a mulher como alguém sem desejo, sem iniciativa na relação marido e mulher, relação íntima. Isso nos ensina, esse é um outro princípio, que a relação, a sexualidade conjugal é um tema mútuo, não é só de um lado, dos dois lados. Não é? Os dois estão envolvidos. O amor amadurecido, meus irmãos, permite que ambos encontrem segurança nessa relação para expressar seus afetos, os dois. E ela aqui não se cala, ela fala no poema. Está a nos ensinar, meus irmãos. Não por norma, mas pela sabedoria do poema. Isso nos ensina também, meus irmãos, que marido e mulher precisam cultivar o relacionamento. Há esposas na atualidade que precisam voltar a sentir que são procuradas pelos seus maridos, pelo seu marido. Há maridos, por outro lado, meus irmãos, que precisam voltar a sentir que são desejados também. Há casais, meus irmãos, que precisam reaprender a dizer de formas diferentes: ainda quero estar contigo. Eu preciso de você. Talvez essa seja uma das belezas aí do desenvolvimento desses poemas. Depois da crise, eles não regressam simplesmente à convivência anterior. Eles regressam ao deleite que está amadurecendo. Há um desenvolvimento contínuo aqui. Quando o poema alcança aqui nesse verso 2 a maior intensidade,
nós ouvimos uma advertência. A terceira vez que no poema somos advertidos. Como quer dizer assim, tenha cuidado com o amor. Casais, tenham cuidado com o amor. Casais, pais, ensine os seus filhos, tenham cuidado com o amor. Ele é bom, criado por Deus. Tudo que Deus fez é bom, não é? Mas tenha cuidado. Por quê? Porque ele é muito forte. Não parece ele, mas ele é muito forte. Ele vai dizer isso mais em outras palavras lá no verso 6 do capítulo 8. Então vem a advertência para mostrar como o amor precisa ser protegido. Esse amor foi restabelecido agora. Mostra como ele você precisa dar atenção para ele proteger. Ele diz assim, verso 4, quando termina esse poema: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. Mais uma vez, esse refrão aparece, e no momento que tem ainda mais importância. Por quê? O poema acabou de falar de desejo, acabou de falar de intimidade, acabou de falar de entrega, acabou de falar que vai dar vinho e mosto para o marido, né, usufruir, acabou de falar de tanta intimidade. Em vez de ficar acanhada, envergonhada, ela fala de advertência: tenha cuidado com o amor, tenha cuidado com o amor, não desperte o amor antes do seu tempo. Isso aqui não é uma condenação do desejo do casal, meus irmãos. É porque o desejo do amor é tão poderoso que ele precisa ser tratado com sabedoria. Por isso que convém que todos nós leiamos os livros de sabedoria, para aprender a viver. Para aprender a viver em várias situações de existência. E esse texto, de forma especial, nos ensina a viver dentro do casamento. O poema não diz que desejar é mal. Muito pelo contrário, temos aprendido que o desejo é bom, que Deus o criou. Deus nos criou com a capacidade de desejar. Mas há ordem nesse amor, não é? Há ordem, há contexto apropriado, não é? Há um tempo próprio. Então, um desejo legítimo, ele precisa aprender a esperar. A esperar. É interessante que no verso 3, ela diz assim, 8:3, a sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, a sua mão direita me abraçaria. É um verbo, os dois verbos usados aqui, ele tem uma força que a gramática hebraica fala que é optativa. Ou seja, a mulher ainda estaria a expressar algo que ela deseja, mas que ainda não aconteceu. Ela deseja. Então aquilo arde no seu coração. Arde. Deseja intensamente. Então isso dá mais força para o verso seguinte: não desperteis o amor até que este o queira. Ela está com o coração ardendo, porque ama seu marido. Há um coração ardendo. Então ela percebe a força do amor. Então ela ensina: não desperte o amor até que este o queira. O amor é forte. Ela vai dizer isso mais na frente: não, o amor é forte como a morte. Extremamente poderoso. Isso é maturidade, meus irmãos. Maturidade é poder desejar fortemente, sem transformar o desejo senhor de você mesmo, da sua consciência. Maturidade, esperar o tempo certo. A gente vive numa cultura, meus irmãos, os nossos filhos estão a ser criados nela, nós estamos mergulhados nela, que nos ensina: se eu sinto algo, eu devo fazer. Eu devo fazer. Eu senti, eu fiz. Né? Pelo impulso da sensação. Pelo impulso do sentimento. Se alguma coisa me faz feliz, deve ser bom. Deve ser bom. Né? A lógica da escritura não é essa, né? O poema, ele rejeita esse modo de pensar. O amor, ele é demasiadamente precioso, meus irmãos, para ser governado por impulso. O impulso tem que estar debaixo do governo do amor, debaixo de outro, né? O
capítulo 8, verso 6 vai dizer que o amor é forte como a morte. Ele é tão poderoso que precisa ser guardado. Assim, meus irmãos, o que foi restabelecido nesses poemas anteriores, que culmina aqui, não deve voltar a ser negligenciado. Daí essa advertência. Não desperte o amor. Olha como eu sofri. Agora é restabelecido, preciso guardar o que foi restabelecido. Então tome cuidado com o amor. Percebe o movimento do texto? Tome cuidado com o amor. Isso é aplicável a nós, meus irmãos. Especialmente quando os casais passam por crise. Às vezes, marido e mulher lutam muito para salvar o casamento. Talvez você conheça situações assim, talvez você tenha passado por isso. Lutam para restabelecer, para salvar a relação e conseguem reconstruir alguma confiança depois de muito tempo de trabalho. Só que aí escorregam e regressam aos mesmos hábitos que contribuíram para o afastamento anterior. Não preservaram, não lutaram por preservar, a cuidar do amor tão precioso. Voltam a negligenciar o diálogo, voltam a negligenciar a dedicação de tempo um para o outro, voltam a alimentar ressentimentos. Não desperteis o amor, até que este o queira. Não tem tanto por ele. Preserve. Então, o poema ele nos ensina aquilo que foi reconstruído com lágrimas, meus irmãos, precisa ser cuidado agora, com muita sabedoria. Muita sabedoria. Protejam nós, casais. Nós aqui que acham casal, né? Protejam o relacionamento de vocês. Protejam o tempo para vocês estar juntos. Isso é muito prático. Façam alguma coisa pela relação. Deixa eu falar aos casais, a nós casados aqui. Isso, lembre-se, o que aprendemos na Escritura é também para passar para os filhos. Vocês precisam aprender essas coisas. Nós precisamos aprender. Protejam a exclusividade do casamento. Vivemos num mundo que não preza pela exclusividade, mas a Escritura e Deus preza pela exclusividade do relacionamento. Protejam aquilo que pertence somente a vocês dois, ao casal. Ensine as crianças desde miúdas a preservar a exclusividade. Verdadeiro amor, meus irmãos, não apenas sabe encontrar o outro, ele sabe também guardar aquilo que encontrou. Então, todo esse ensino fala de casamento, fala de relacionamento conjugal. Mas esse texto fala de algo mais, meus irmãos. Um último ensino que eu gostaria de contemplar com os irmãos é que a comunhão do casamento, ele também fala da nossa relação com o nosso Redentor. Até aqui a gente olha para o casamento, porque é disso que trata o texto. Só que nós já sabemos, eu insisto aqui, para que nós guardemos esses fatos na Escritura. A Escritura, Deus estabeleceu o casamento e ele é concreto, mas ele também aponta para um casamento entre Cristo e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. Quando lemos o profeta Oséias, se você ainda não leu, você vai perceber que Deus usa essa linguagem, ele fala do seu povo como a sua esposa. E quando o seu povo peca, Deus chama aquilo de adultério, que é uma linguagem usada para uma traição, não é isso? Ou seja, ele está usando a mesma linguagem do casamento. Quando Paulo fala do casamento em Efésios capítulo 5, ele fala do homem, da mulher, depois ele fala grande esse mistério, mas aí ele aponta para o mistério. Aí ele diz, me refiro a Cristo e a sua igreja. Quando nós vamos ao Apocalipse, nós vemos o Senhor falando das bodas do Cordeiro. Do que está a falar? Da igreja. Do dia que a igreja for levada para estar junto com ele. Será uma grande festa. E nós vamos participar. Que alegria. Que alegria. Então nós temos aqui nesse texto o ensino que nos mostra como nós devemos valorizar o restabelecimento da nossa comunhão com o Senhor. E para isso eu gostaria de mostrar 3 exemplos. Quando eu pensava nesse texto, eu olhava para trás da Escritura, pensava na Escritura, e surgiram inúmeros exemplos de comunhão com o Senhor, nas mais diversas situações. Aí eu separei 3 aqui para a gente refletir, para que eles encorajem você
a buscar mais comunhão com o Senhor, a restabelecer tua comunhão com o Senhor. O primeiro desses exemplos ele nos leva a perguntar, como é que está a nossa comunhão com o Senhor. Se eu preciso ter comunhão restabelecida com a minha esposa, e é verdade que o casamento é uma escola para nos ensinar a nos relacionar com o Senhor, a pergunta é: como é que está a nossa relação com o Senhor? Como é que está a tua relação com o Senhor? Eu não estou a perguntar se somos cristãos. Não estou a perguntar aqui apenas se frequentamos uma igreja ou essa igreja. Não estou a perguntar apenas se conhecemos Bíblia, se conhecemos doutrina. Nós estamos aqui a perguntar apenas se nós servimos a igreja numa escala A ou B, se participamos da vida da igreja. Porque é possível nós participarmos de todas essas coisas, meus irmãos, e deixar de ter comunhão com Cristo. E a nossa comunhão com Ele está frágil. Então nós precisamos intensificar, crescer na nossa comunhão com Cristo. Esse é o ponto. Olha para a igreja de Éfeso, antes de eu pensar em Davi, olha para a igreja de Éfeso. Você vai encontrar uma igreja perseverante, uma igreja que agia, não era somente crente, mas que tinha obras. Você vai encontrar uma igreja com discernimento doutrinário, daí a carta aos Efésios, que é uma, entre outras, das mais ricas em doutrina, não é isso? Vai falar de eleição, predestinação. Os primeiros 3 capítulos são riquíssimos em doutrina. Então, uma igreja que tinha discernimento, é uma igreja que não tolerava os falsos profetas, os falsos mestres. A gente precisa ler, então, muito disso, porque nós temos muitos falsos mestres hoje. Mas sabe qual é a dificuldade dessa igreja? Jesus fala qual é a dificuldade dela. Ele fala isso em Apocalipse 2, verso 4, ele diz assim para ela: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Você não me ama como amava antes. Ele diz isso para a sua igreja: você não me ama como você me amava. Você tem tanta coisa boa, mas você perdeu o primeiro amor. Volta onde caíste, Éfeso. Então, a questão, meus irmãos, é esta: que isto é apenas aquele em quem cremos, ou é aquele cuja presença nós anelamos? Nós desejamos estar com Ele. Olha para Davi. Com Davi a gente aprende o que ele aprendeu. Que na dor, a comunhão vai revelar para a gente para onde é que o nosso coração corre. É no meio da dor. Para onde o nosso coração corre quando sofremos? 1 Samuel, capítulo de número 30. Deixa aberto. 1 Samuel, capítulo 30. Se você não leu essa história, leia, que ela é dramática. Davi, com seus homens, soldados, haviam regressado numa cidade chamada Ziclague. Preste atenção nessa história, resumida. Ele voltou daquela cidade depois de uma guerra intensa, e quando ele chega onde havia deixado sua esposa e seus filhos, ele encontrou algo que nenhum pai, nenhum marido gostaria de encontrar. A cidade fumegava, tinha sido queimada, as mulheres, os filhos tinham sido levados não se sabe para onde. Davi e os soldados não sabiam o que lhes havia acontecido. E o quadro, sabe qual era? De cheiro de morte. A resposta daqueles homens é descrita, sem qualquer sentimentalismo religioso, lá no verso de número 10, de número 4. 1 Samuel 30, verso 4. Diz assim: então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Comunhão com Deus, meus irmãos, não transformou Davi numa pedra. Você lembra que Davi era como a menina dos olhos de Deus, né? Davi andava com o Senhor. A comunhão de Davi com Deus não transforma Davi numa pedra. Ele é um ser humano, ele foi um ser humano como a gente, meus irmãos, que sofria diante da tragédia. Ele chorou até não ter mais força para chorar. Fé, meus irmãos, não significa que nós nos tornamos frios, incapazes de sofrer. Às vezes, por termos uma visão, ou sermos ensinados a ter uma visão superficial da
espiritualidade, isso nos leva a imaginar que uma pessoa realmente piedosa, quando ouve uma notícia dura, devastadora, ela sempre vai ter a altivez e falar, não, está tudo bem. Não foi isso que Davi fez. Davi, diante da notícia devastadora, chorou. Chorou muito. Ele não negou o sofrimento, meus irmãos. A Bíblia é mais humana do que muitos crentes podem pensar que seja. Verso 6, a primeira parte de Davi estava angustiado. O crente fica angustiado ainda, né? Sente isso, sente essa dor. Não parou a situação, ela piorou. Os homens que estavam com Davi, esmagados pela perda, começaram a falar de apedrejar e tirar a vida de Davi. Davi perdeu a cidade, a família, e agora estava prestes a perder a própria vida nas mãos dos seus companheiros. Então parece uma frase, meus irmãos, que fala da comunhão de Davi. O verso de número 6 diz assim, leia você com seus olhos. Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi olha para aquela circunstância trágica e ela ainda não havia mudado, ela continuava trágica. A família não havia regressado, os inimigos ainda não foram encontrados, a crise estava ali, sem solução. Mas Davi encontrou força porque ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Isso é comunhão. Isso é saber com quem ele se relaciona. Eu tenho um Deus. Se reanimou no Senhor, seu Deus. Na hora da dor, o coração de Davi correu para o Senhor, não é? Buscou aquele em quem ele podia se ver socorrido. Isso é comunhão, meus irmãos. Comunhão não significa que nunca chegaremos ao fim das nossas forças, nunca vão se exaurir. Não, elas se exaurem. Mas quando elas se exaurem, nós sabemos a quem recorrer. O nosso Deus. Quando chegam as más notícias para a nossa vida, meus irmãos, por onde o nosso coração corre? Quando a família atravessa a crise, por onde corremos? Quando alguém que amamos morre, por onde o nosso coração se inclina? Quando recebemos um diagnóstico assustador acerca da nossa saúde, por onde vai nosso coração? Quando um filho se desvia da fé, quando somos traídos por um familiar, por um amigo, por alguém qualquer, o que fazemos? Quando os nossos recursos se veem poucos, coisa tão comum. A quem recorremos, meus amigos? O salmista diz assim, olho para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Isso é relacionamento maduro. Comunhão revela-se não apenas no que dizemos sobre Deus nos dias tranquilos, mas na direção para o qual corre o nosso coração quando a situação parece desmoronar, meus irmãos. Davi chorou, mas chorou como alguém que podia dizer, o Senhor é meu Deus. Olha para Daniel. A situação é um pouco diferente. Mas essas diferenças nos ensinam. Nós aprendemos que, assim como Daniel, na rotina e sob ameaça, a comunhão com Deus permanece. Na rotina e sob ameaças. Está em Daniel 6. Olha só, Davi mostra comunhão no meio da calamidade. Daniel mostra comunhão perseverante na vida cotidiana. Você se lembra? Havia sido promulgada uma lei que tinha o objetivo de derrubar politicamente Daniel. Queriam tirá-lo do poder. Aqueles que o invejavam. A lei dizia que durante 30 dias qualquer pessoa que dirigisse uma petição a outro Deus ou homem que não fosse o rei, seria essa pessoa lançada na cova dos leões. Lembra? Daniel soube do decreto, o decreto foi assinado. O que ele fez? Você lê lá em Daniel 6, verso número 10, leia.
Daniel 6,10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, ou seja, vai acontecer o que ela promete, que ela determina, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Parece que essas palavras são as mais importantes aqui. Como costumava fazer. É o cotidiano dele. A comunhão com Deus era diuturnamente. 3 vezes por dia. Ele queria falar com o Senhor, orar ao Senhor. Como costumava fazer. Ele não descobriu oração quando a ameaça dos leões surgiram. Ele já orava costumeiramente. Ele já tinha comunhão costumeira com o Senhor. Ele orava antes dos leões surgirem na cena. 3 vezes por dia, pensa nisso. Um dos homens mais ocupados do império. Um dos homens mais atarefados do império. Parava o seu dia atarefado e não se incomodava de as pessoas verem lá no seu quarto, testemunho público, não é? Embora privado, ele estava lá na sua casa, e ele gastava, ou melhor, investia tempo para falar com o Senhor. Muitas vezes nós perdemos oportunidades, muitas vezes, e melhor dizer, todos os dias. Estamos sempre atarefados. Estamos sempre preocupados. Estamos sempre atrasados, meus irmãos. O relógio domina essas vidas. Não é? O relógio domina essas vidas. Sempre angustiados pela ansiedade, né, cara? Pelo trabalho, pela comida, pela formação, pelas inúmeras formações. Estamos sempre preocupados com amanhã. A gente não sabe nem o que vai ser o nosso dia. Nós não sabemos o que será daqui para ali. O Senhor, lembra que Ele nos ensinou: por que estás ansioso quanto a vida, quanto que é a vez de comer, beber? Lá no Sermão do Monte. Que é a vossa vida. E Ele faz 2 comparações lá para dizer: a nossa vida é como nada. Ela passa como um sopro. Aí ele diz assim, lá terminando o verso 31, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. 3 vezes por dia se ordenava. Isso é comunhão, meus irmãos. Há uma diferença entre procurar Deus porque surgiu uma emergência e cultivar uma vida na presença de Deus que já está estabelecida. Quando a emergência chega, é diferente. Ele não vai buscar Deus no meio da emergência. Ele vai buscar Deus porque ele sempre faz isso. Ele tem comunhão com o Senhor. Como Enoque, que andava com o Senhor. Ali é a forma de vida de Enoque. Como é que está a tua comunhão com o Senhor? Como é que está a tua comunhão com o Senhor nos dias comuns? Existe oração quando ninguém está doente lá na tua casa? Existe palavra de Deus quando não estamos desesperados por uma resposta de um trabalho, de uma casa, quaisquer que sejam as coisas? Existe gratidão quando nada extraordinário acontece na tua vida? Porque Daniel orava, e diz o texto, dava graças mesmo com aquele documento que estava prestes a tirar-lhe a vida. Existe prazer em Deus uma segunda-feira, manhã de levantar cedo, não é nada. De madrugada, assim. Existe prazer em Deus. Senhor, graças te dou por esse dia. Graças te dou pela vida. Ou só procuramos o Senhor quando a cova dos leões está diante de nós, meus irmãos? Para Daniel não, meus irmãos. Daniel ensina-nos que a comunhão é capaz de nos sustentar todos os dias, inclusive nos dias extraordinários. Intimidade com o Senhor, meus irmãos. Intimidade com o Senhor.
Busque isso. Não só na calamidade experienciada por Davi e os seus. No cotidiano. No cotidiano, como Daniel fazia. Deixa eu falar mais uma experiência dos seus servos, que deve ser a nossa experiência. A gente aprende, toda a Escritura foi nos dada para o nosso aprendizado. Paulo e Silas, Atos 16, conta-nos essa história. Ele nos ensina que na noite escura a comunhão eles tinham ainda comunhão e cantavam no meio da dor. Mas olha só, Davi, ele sofreu na tragédia. Daniel, ele foi ameaçado por causa da sua fidelidade. Paulo e Silas, meus irmãos, eles já estavam a sofrer precisamente porque eles obedeciam ao Senhor. Porque eles tinham comunhão com o Senhor. Atos 16 revela para nós que Paulo e Silas estavam a pregar, eles foram atacados injustamente, foram açoitados, foram machucados, foram lançados num cárcere, seus pés foram presos com cadeias, com correntes num tronco. Eles não estavam a sofrer porque eram malfeitores, não estavam a sofrer por terem abandonado a Deus, eles estavam a sofrer porque eles serviam a Deus, porque eles eram obedientes pregadores da Escritura. Então Lucas diz no verso 25 de Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Era meia-noite, meus irmãos. Presos, machucados, feridos, injustiçados. E o que eles faziam? Comunhão com o amado Deus. Comunhão. Buscar comunhão. Não só oravam, diz a Escritura, cantavam louvores ao Senhor. Queridos, não minimizemos o sofrimento. Se você já entrou numa cadeia, você sabe como é horrível. Eu já entrei algumas vezes para visitar gente lá. É horrível, é deprimente uma cadeia. É desumano, meus irmãos. Nós não negligenciamos, não romantizamos o que aconteceu ali com Paulo e Silas. A dor era real. Os seus pés foram feridos mesmo pelas cadeias. As suas costas estavam com vergonha de serem açoitados. E ainda assim, eles investiam tempo para ter comunhão e dar louvores ao Senhor. Isto é comunhão, mesmo quando estão sendo injustiçados, meus irmãos. Antes das cadeias se abrirem. Isso é lindo no texto. A Escritura foi dada para a gente para aprendermos com ela. Deus não havia feito nada que pudesse libertá-los até então. Eles estão adorando a Deus e orar antes de o terremoto acontecer, antes de as cadeias se romperem, antes de eles serem libertos da cadeia e antes de algo tão extraordinário que acontece naquele contexto, a conversão do carcereiro. Ou o missionário do lado sem fazer nada, está preso cantando. E Deus move o coração do carcereiro. E naquela noite, nós vemos, né, Carlos? Que foi batizado ele e toda essa casa. Que surpreendente, meus irmãos. Servos com comunhão com Deus. Eis que comunhão, meus irmãos. Comunhão de Davi, Daniel, Paulo, tantos outros servos, meus irmãos. Comunhão é viver com o Senhor. Comunhão é procurar Ele quando a gente chora. Comunhão é procurar a Ele quando a gente está tudo bem, está tudo tranquilo em casa. Comunhão, meus irmãos, é recorrer a Ele antes de tomar nossas decisões. Comunhão, meus irmãos, é falar com Ele quando ninguém sabe mais do que a gente está sentindo. Só a gente está sentindo. Aí nós falamos com Ele. Comunhão é encontrar nele forças quando elas foram esgotadas. Você busca o teu Senhor. É continuar a se ajoelhar quando orar é perigoso, como aconteceu com Daniel. É continuar a adorar, meus irmãos, e cantar quando as coisas estão ruins aí.
É chegar ao ponto em que Deus não é apenas alguém sobre quem a gente pensa, mas é aquele cuja presença nós vivemos. É mais do que conhecer a doutrina. Precisamos conhecer. Mas é muito mais do que isso. É mais do que conhecer a Bíblia. Isso é tremendamente importante, porque nem só de conviver ao homem, mas toda a doutrina e todo o ensino deve nos levar a ter comunhão. Desejar. Perceber que é a coisa mais importante da nossa existência. Cristo morreu para que nós sejamos unidos ao Pai. Nós vamos participar dessa.